Artigo sobre tecnologias habilitadoras para pesquisas em 5G V2X. Autores: Fernando da Silva Dutra, Rodolfo Hipólito Meneghetti e Lourenço Alves Pereira Júnior. Olá, sou o Major Dutra do Exército Brasileiro, estou cursando o mestrado no ITA. Sob orientação do professor Lourenço, irei fazer a apresentação do artigo. O artigo tem como motivação o desenvolvimento das comunicações veiculares, que está em voga recentemente devido aos seus diversos benefícios, que podemos citar como a diminuição drástica do número de acidentes e suas fatalidades, o gerenciamento do tráfego em si e a diminuição do consumo de combustível, todos assuntos relevantes e de interesse da população. E o artigo tem por objetivo fornecer uma visão geral das comunicações veiculares e tecnologias habilitadoras para pesquisas em 5G V2X. O artigo está dividido da seguinte forma: uma introdução, uma visão geral do 5G V2X, casos de uso e tecnologias habilitadoras, oportunidades de pesquisa e conclusões. As comunicações veiculares ou V2X podem ser definidas como a comunicação entre um veículo e qualquer entidade que possa ser afetada por ele, sendo que as comunicações podem ser subdivididas em veículo para infraestrutura, veículo para rede, veículo a veículo e veículo para pedestres. Aqui vemos uma figura que exemplifica as subdivisões do V2X. As tecnologias de acesso rádio utilizadas atualmente para comunicações V2X são a DSRC, baseada no protocolo I3E802.11p, a CV2X, baseada em LTE de comunicações celulares, 4G, e a New Radio V2X, baseada em comunicações celulares 5G. O artigo espera contribuir com a apresentação das tecnologias V2X atuais, DSRC e CV2X, a evolução do 5G New Radio em V2X, requisitos e arquitetura do 5G V2X, recursos de Network Slicing, capacidades de Edge Computing, 5G V2X, uma apresentação dos casos de uso e oportunidades de pesquisa em 5G V2X. DSRC é baseada no protocolo I3E802.11p e ela possui dois blocos principais que caracterizam suas VANETs, que são as redes veiculares ad hoc. Possui unidade de beira de estrada, Roadside Unit, que faz a comunicação com os veículos, e possui a Onboard Unit, que fica a bordo dos veículos, que faz a comunicação entre veículos. O CV2X foi desenvolvido com base no padrão LTE e utiliza a infraestrutura de comunicações celulares já existente, que é uma das grandes vantagens e impulsionou bastante o desenvolvimento e o investimento nas pesquisas em CV2X. Aqui uma imagem de como fica a configuração utilizando as duas tecnologias de acesso rádio. De forma geral, a performance das duas tecnologias desempenham bem em aplicações que tenham requisitos de até 100 milissegundos de latência. Porém, o seu desempenho é diminuído drasticamente conforme aumentam a densidade e a saturação da rede. A partir do advento do 5G, com o surgimento do New Radio, novas possibilidades surgiram para aplicações em V2X. Os três serviços inovadores que o 5G trouxe, o Ultra Reliable and Low Latency Communications, Enhanced Mobile Broadband e o Massive Machine Type Communications. Dentro desses novos serviços, aqui acima o Enhanced Mobile Broadband, que vai poder melhorar o throughput, as taxas de transmissão de dados com uma extensa cobertura, o Ultra Reliable Low Latency Communication para serviços críticos que dependam de baixa latência e alta confiabilidade, e o Machine Type Communications para comunicações massivas de dispositivos. Entrando aqui os dispositivos IoT ou até sensores, por exemplo, podem se conectar na rede. A arquitetura do 5G V2X já é uma arquitetura em cima das propriedades da rede do 5G, que já é uma rede definida por software, com a separação do plano de dados do plano de controle. Nós podemos ver que os serviços eles fazem parte da composição dos slices, do network slice, onde cada fatia de rede pode ser configurada de acordo com o serviço específico, utilizando os recursos de rede necessários para cada serviço. Nós podemos fazer
fazer a programação e a separação das funções de rede, dando mais dinâmica para as configurações da rede e melhorando a flexibilidade da programação da rede em oferecer serviços mais variados. O Network Slicing é uma técnica de fatiamento de rede, onde utiliza os recursos da rede de forma mais apropriada e direcionada, podendo fazer uma separação como se fossem máquinas virtuais, entre aspas, especializadas em serviços de rede específicos para clientes específicos, utilizando apenas os recursos necessários, onde esse slice ele é gerenciado pelo interessado. Então nós podemos ter as fatias de rede de comunicações veiculares e dentro das comunicações veiculares diversas fatias de rede conforme o caso de uso. Aqui temos na figura, por exemplo, uma fatia de rede, um slice de direção autônoma e um outro slice de direção de controle remoto. O Edge Computing ele surgiu para suprir a necessidade dos serviços que demandam uma computação mais rápida e maior disponibilidade e confiabilidade no retorno da informação, tendo em vista que a informação ela não precisa ir até um data center mais central, né? Então ela fica nessa nuvem local, né? onde essa computação de borda acontece. Então tem uma estrutura que vai fazer a computação dos serviços que forem destinados à computação de borda, que exijam resposta mais ágil, ou seja, normalmente os serviços mais críticos. Os serviços menos críticos podem seguir o fluxo normal e serem encaminhados para a nuvem central. Aqui na imagem nós temos aqui vários exemplos. Pode ser utilizado para formação de comboios, informação de obstáculos na pista, outros acontecimentos que exijam uma resposta rápida para que os veículos possam fazer a tomada de decisão correta em tempo útil. Casos de uso V2X. Então aqui nós temos 5 exemplos de casos de uso V2X. Obviamente existem mais casos de uso, mas esses são alguns casos de uso bem característicos. Então nós temos no primeiro, acima e à esquerda, o caso de uso de manobra cooperativa, onde nós vemos o lane merge, que seria um carro que vem em uma faixa lateral para se juntar à faixa principal da rodovia. Os carros que trafegam na faixa principal, eles podem aumentar o gap entre si, reduzir a velocidade de forma a facilitar a entrada do veículo que vem pela faixa lateral, fazer a junção. O segundo caso de uso de percepção cooperativa, então vemos o caso de uso ali de see-through, que é ver através, né? Então onde um veículo que não tem o visual da frente, né, está com a visão bloqueada, ele pode fazer uso dos sensores e das câmeras do veículo à frente para poder ter a percepção do que acontece fora da sua área de visão imediata ou dos seus sensores. Outro caso de uso que podemos citar é o de segurança cooperativa. Os participantes vulneráveis do trânsito, normalmente pedestres ou ciclistas, eles ao adentrarem alguma área onde eles ficam vulneráveis, essa informação ela é tramitada na rede, informando aos veículos que existe algum pedestre vulnerável naquela área e o veículo pode frear ou mudar de faixa, tomar alguma decisão que seja apropriada a tempo. Outro caso de uso é o caso de uso de navegação autônoma, onde é feita a aquisição de um mapa local de alta definição. Esse mapa local de alta definição, ele faria o uso de informações dos sensores de vários veículos que estão naquele local, onde em um mapa já pré-carregado anteriormente, que possui informações estáticas, acima dele seriam inseridas informações dinâmicas que chegam dos veículos. Isso é um tipo de serviço que poderia rodar numa computação na borda, onde essa computação faria análise das informações que vêm dos veículos, poderia unir essas informações e repassar para todos os veículos que estão na sua área para que atualizem os seus mapas, podendo assim demonstrar se há, por exemplo, um obstáculo na pista,
alguma faixa que esteja inacessível, ou até mesmo os veículos que estão transitando naquela área. E por último exemplo aqui, podemos falar da direção remota, tá? Então tem aqui um exemplo de direção remota para estacionamento automatizado, tá? Então um tipo de caso de uso que, por exemplo, pode ser utilizado na última milha, onde entrando em um campus, por exemplo, em algum local que disponibilize esse serviço, o carro poderia ser pilotado remotamente, ou por um computador, ou por um motorista remoto. E naquela última milha, o veículo que pode ser autônomo ou semi-autônomo, ele navega sozinho até a vaga, que está vaga, e já estaciona automaticamente. Algumas oportunidades de pesquisa que foram observadas e sugeridas pelos autores. Então, o funcionamento 5G na faixa das ondas milimétricas é uma das oportunidades de pesquisa, pois nessas frequências extremamente altas existe muito potencial devido às altas taxas de transmissão que podem ser atingidas. No entanto, algumas dificuldades de implementação devido à baixa penetração das ondas de alta frequência. Então, ainda há muito espaço para novas pesquisas e modos de como utilizar as ondas milimétricas em benefício dos usuários. As técnicas multi-antenas, onde nós podemos usar propriedades de formação de feixes, de beamforming, para poder atingir distâncias mais longas de cobertura para os serviços, podendo ser utilizadas também para acompanhar os veículos em altas velocidades, porém ainda cabem muitas pesquisas nessa área. Os slice handovers, como já falamos, dentro das possibilidades do Network Slice, onde cada fatia de rede serve a um serviço específico e a usuários específicos. Quando esses usuários eles mudam o seu ponto de fixação na rede, passam de uma área de cobertura para outra, eles têm que mudar de fatia para uma fatia da nova área que disponibilize o mesmo serviço. Então, essa troca de uma fatia para outra também é uma área de gap que necessita de mais pesquisas. O offload de funções em Edge Computing também é uma oportunidade de pesquisa, pois dentro das possibilidades das redes 5G, onde funções de rede podem ser descarregadas para que rodem serviços específicos que possam fazer computações específicas necessárias, possibilitam que nós façamos esse offload dessas funções dinamicamente de acordo com a necessidade. De acordo com as informações colhidas e apresentadas, os autores consideram que o 5G V2X é um campo de pesquisa com muitas possibilidades a serem desenvolvidas e esperam contribuir com a comunidade científica ao apontar as oportunidades de pesquisa em 5G V2X. Deseja-se, como trabalho futuro, explorar e aprofundar os estudos sobre o 5G V2X, com o objetivo de abordar algumas das oportunidades de pesquisa apresentadas. Por fim, os autores deste artigo gostariam de agradecer à Força Aérea Brasileira, através do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, por todo o suporte oferecido. Obrigado.